Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje recebe Vanir de Matos, doutor Vanir de Matos, um dos mais eminentes advogados da área pública deste estado do Rio Grande do Sul. Mas encerrávamos o bloco anterior conversando sobre a necessidade do administrador público acautelar-se. Eu costumo dizer, doutor Vanir, que para as questões ordinárias, aquelas corriqueiras do dia a dia da administração pública, que tem a ver com aquilo que está posto, normalmente os municípios contam com quadros para dar conta disso. Né? Mas para aquele que chega, o candidato que acaba saindo vitorioso das urnas, como bem falou o doutor Vanir, ele traz um programa, ele traz um projeto que foi referendado nas urnas e que agora está ali para ser implementado. Para essa implementação, exige também não só o conhecimento da ordinariedade das coisas, das questões legais, administrativas que ali pautam a administração, mas também conhecimento daquele projeto que foi referendado nas urnas e de como é possível criar as condições para que ele se instaure, se crie, ganhe corpo e exista, sem que ao fim e ao cabo nós tenhamos ali uma série de questões que ficam, digamos assim, em questionamento. Questionamentos às vezes profundos que levam até a inviabilidade de uma renovação daquela eleição ou, quando não, da supressão do candidato das próximas eleições. Como é que poderíamos conversar sobre este ponto e até que ponto, digamos assim, a necessidade de quem se elege contar também não só com as suas estruturas internas de consultoria, de assessoramento jurídico, como também de uma consultoria externa que teria condição de ver um pouco para além daquele perímetro que ali está delimitado e também que traz a experiência por transitar, doutor Vanir. Vec, eu estou nessa caminhada já há 29 anos. Às vezes eu olho para trás e penso, puxa, faz tempo já. Às vezes eu olho para frente e tem muito para fazer. Mas essa caminhada de 29 anos, frequentando órgãos da administração, o próprio Tribunal de Contas, no tempo que eu fiquei lá, a gente observa o seguinte: quando o gestor assume o seu mandato, ele tem a sua equipe de confiança que vai trabalhar com ele. E essa equipe de confiança é de extrema importância para qualquer assessoria externa. Não se pode enxergar uma assessoria externa e preventiva como uma assessoria que irá substituir aqueles que estão no dia a dia, que amanhecem e anoitecem ao lado do prefeito. Esta assessoria, este assessor jurídico, ele é a peça fundamental. Só que esta proximidade da assessoria técnica com o prefeito, de acordar e dormir com ele, ocupa de uma tal forma em que ele vai fazer os atendimentos de menor complexidade também junto com o prefeito. A par disso, a velocidade em que as exigências no mundo normativo, no mundo legal, se aprimoram, é infinitamente maior a velocidade da exigência do que a velocidade de que aquele assessor jurídico local consegue acompanhar. Seja em razão da distância física, da informação que está concentrada na capital, nas grandes capitais, com a informação que chega no interior do estado, seja por falta de tempo de fazer leituras ou de acompanhar julgamentos. O Tribunal de Contas tem sessões plenárias terça, quarta e quinta. Terça na Câmara, quarta no Pleno, quinta na Câmara.
Então, toda semana existem decisões que podem mudar a forma de pensamento do Tribunal de Contas, seja para flexibilizar, ou seja para apertar a fiscalização, ou para dar uma outra interpretação de como será a auditoria do controle externo. Então, esta velocidade, o gestor público precisa ter um elo de ligação. Ele precisa ter quem faça esta interlocução entre a informação que está voando na capital e fazer chegar a ela o mais rápido possível naquele município. Para quê? Porque o Tribunal de Contas não vai pressupor que ele está atrasado na informação. A informação processada, legalizada, normatizada já deve ser cumprida. É óbvio que o controle externo dá um pouquinho de tempo de adaptação, né? Mas ele tem que se conscientizar que precisa deste elo de comunicação. Será que poderíamos considerar, doutor Vanir, que todo aquele investimento, não é um gasto, é investimento que o administrador faz, né, com uma consultoria jurídica qualificada, no sentido de poder implementar a melhor decisão? Isto, a sociedade, dentro desse contexto que vivemos, né, que todo mundo presta conta para alguém, tem que atuar com transparência, com conformidade. Então, poderíamos dizer que é até uma recomendação que se deve fazer àqueles que hoje têm o grave munus de enfrentar a gestão pública, ou seja, de realizar a gestão pública, de também manter uma consultoria para captarem estes novos conceitos que são formatados nessas decisões, né, para onde nós estamos hoje caminhando, qual é a sensibilidade na apreciação de certas questões, sobretudo naquelas questões do dia a dia da administração, que são dados ao prefeito, digamos assim, implementar com discricionariedade. Eu tenho dito, doutor Vanir, não sei se o senhor concorda, que a discricionariedade na administração pública ela não está banida. O que ela faz é exigir que nós tomemos cuidados, cautelas e demos, né, construímos a justificativa necessária, razoável para aquele ato que tomemos, ou que estamos implementando. Então, o administrador público, ao fazer a decisão dentro daquele campo da discricionariedade, ele faz e traz para si o ônus de fazer a justificativa. Legal, razoável, é isso mesmo? Com certeza, né? O Poder Executivo é um poder de executar as políticas públicas e, obviamente, que ele tem que compreender que determinado assunto, ele tem o seu poder de discricionariedade e ele deve exercer isso. Inclusive, a própria lei, né, mais recente, já determina que os órgãos de fiscalização devem observar as peculiaridades locais e as dificuldades do tomador de decisões e deve aplicar a lei sobre este ângulo. Ou seja, houve uma evolução muito forte porque a exigência ao gestor era grande e a aplicação de penalidades maior ainda. Então a legislação veio para dizer o seguinte: se o judiciário tiver que tomar alguma decisão que possa imputar alguma pena ao administrador, deve sopesar os meios que ele adotou, a justificativa, as consequências da decisão e as dificuldades que ele enfrentava, porque tem que sopesar isso. Isto é dar valor à discricionariedade do administrador. Se ele precisa tomar uma decisão, ele precisa então ter esta flexibilidade de poder tomar uma decisão, obviamente que justificada, mas que vá ao encontro da que a sociedade está exigindo. O nosso tempo está esgotando, doutor Vanir, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, porque eu acho até que a resposta está aí. Essa atualização da lei de responsabilidade que foi recentemente aprovada no Congresso Nacional e ainda dá os seus passos finais, né? O senhor aprova ela?
Aprovo integralmente. É isso, né? Porque se vê tanta bobagem sendo dito sobre isso. A alteração da lei de improbidade veio para corrigir um grande erro, que foi a criminalização e a penalização dos gestores que, de boa fé, que não cometeram irregularidades com vontade de praticar. A alteração veio para resolver este problema. Este tema eu gostaria de explorar mais com o senhor numa outra oportunidade, para a qual já deixo o convite feito, porque eu acho que é de extrema relevância até para que nós possamos desmistificar alguns mitos, né, que estão circulando aí no sistema. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar esse programa de hoje, mas prometendo voltar na próxima semana com mais uma entrevista relevante aqui para a nossa comunidade do Vale dos Sinos. Agradeço pela audiência e até o nosso próximo programa. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, telespectadores da Vale TV, estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa que tem por objetivo levar ao conhecimento dos hamburguenses e da comunidade do Vale do Rio dos Sinos histórias e feitos de homens e mulheres que podem servir de estímulo, de exemplo para todos nós que estamos aqui nessa labuta diária, seja nas nossas empresas, seja contribuindo em organizações ou mesmo perante a administração pública. No programa de hoje, nós vamos contar com uma presença muito ilustre de um advogado de renome, com atuação consistente na área pública. Eu tenho viajado esse interior do estado e por onde ando, escuto falar de Vanir de Matos e da sua prestigiosa banca de advocacia que está localizada aqui em Novo Hamburgo. De modo que será uma conversa prazerosa e com certeza muito frutífera para nós todos. Dr. Vanir de Matos, é um prazer recebê-lo aqui no programa nesse dia de hoje e podermos discutir alguns assuntos da advocacia, da sociedade, da política e outros que tais aí. Seja bem-vindo. Vec, Antônio Vec, ou Antônio, Antônio, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado aos telespectadores da Vale TV. É um prazer estar contigo, é um prazer estar aqui com o Novo Hamburgo, né? Eu estou à tua disposição, então, para daqui a um pouco falar alguma coisa a respeito e de algum assunto que possa interessar, então, aos telespectadores. Tá ok, doutor Vanir. Para começar, doutor Vanir, você é conhecido, sobretudo, junto àqueles que laboram na administração pública, que com certeza muitas vezes já se serviram aí dos seus singulares serviços de advocacia. Conte para nós, doutor Vanir, quem é Vanir de Matos, como é que é a sua banca de advocacia, como é que ela está situada e qual é a ênfase que temos nela ainda? Vec, sabe que muito me perguntam
como eu fui parar no direito público e trabalhar com a administração pública. E eu sempre respondo que não fui eu que escolhi a administração pública, foi a administração pública que me escolheu. Porque a minha vida toda, eu sou oriundo de uma família de políticos, né? Meu pai foi vereador em Frederico Westphalen, foi deputado estadual por 3 mandatos, depois foi chamado pelo governador Amaral de Souza para conselheiro do Tribunal de Contas e depois chegou, então, na presidência do Tribunal de Contas. Então, a minha vida toda se passou, desde a infância, dentro da Assembleia Legislativa. Eu, pequeno ainda, eu acompanhava o pai no próprio gabinete da Assembleia, no plenário da Assembleia Legislativa, no restaurante eu brincava, eu comia, fazia lanche, assinava um negocinho, depois o pai pagava, né? Então, a minha vida toda foi dentro da política. E é uma família tradicional da política na região das Missões, né? Marques de Matos. Então, quando depois eu fui evoluindo, né? Pegando um pouco mais de idade, fui estudando e tal, e aí, então, eu fui nomeado para um cargo no Tribunal de Contas do Estado, né? No Tribunal de Contas do Estado, eu fiquei lá durante 5 anos, onde a administração pública me escolheu, né? Convivi com a auditoria externa, aprendi a fazer auditoria externa, aprendi a relatar processos, né, de auditoria, tive excelentes chefias, né, muito gabaritadas na questão do controle externo. Recordo de todas elas, mas deixo de citar nomes, sob pena de deixar alguém de fora. E dentro do Tribunal de Contas, então, foi uma grande casa do saber, né? Depois meu pai veio a falecer na presidência do Tribunal de Contas e eu entendi, então, que o Tribunal de Contas era uma passagem e um aprendizado, mas não seria a minha carreira como servidor público. Então, eu pedi a exoneração do tribunal e me aventurei, então, na advocacia privada, mas dedicado, então, à administração pública, porque, afinal de contas, a administração pública já tinha tomado conta de mim. Neste meu início de carreira, então, tive alguns contratos bons, né? Tive um contrato com um problema relevantíssimo aqui em Novo Hamburgo, na FENAC. E a FENAC tinha uma decisão do Tribunal de Contas onde tinham que demitir todos os servidores no prazo de 30 dias. Fiz uma intervenção e conseguimos não reverter, porque era irreversível, mas conseguimos um prazo de 180 dias iniciais e depois, ao longo de uns 2 anos, é que conseguimos, então, revitalizar a questão do servidor público. Tive um contato inicial com o ex-prefeito de São Leopoldo, e aí as coisas foram se encaminhando e vindo para a região do Vale dos Sinos. E o Vale dos Sinos foi me acolhendo, porque aqui eu tinha muitos amigos, né? Ao longo desta início de carreira, fui participar, viajei o estado todo, né? Conheci pé na estrada, conheci a administração. Naquela época, para você fazer uma defesa no Tribunal de Contas, você tinha que ficar literalmente 30 dias analisando documentos, porque naquela época as auditorias eram, e ainda são, né, no local, mas com o levantamento de papéis. O Tribunal de Contas, os auditores iam para os arquivos da prefeitura e levantavam papéis. Então tinha que ter uma mesa enorme para distribuir os papéis. E nós, na hora de fazer a análise dos documentos, também tínhamos que fazer a mesma coisa, para contrapor, então, aquilo que estava apontado pelo Tribunal de Contas ou pela equipe de auditoria. Então, isso foi entrando no meu sangue e nunca mais saiu, né? Depois a coisa foi evoluindo, foi ultrapassando os limites da região do Vale dos Sinos, foi ultrapassando os limites do Estado, né? Ingressei no eleitoral por uma oportunidade.
Isto lá em 2004, comecei a trabalhar no eleitoral, e o eleitoral ingressou no meu sangue de uma forma que também, né, se enraizou. Então fizemos muitas incursões na gestão pública com prefeitos, vereadores, deputado estadual, deputado federal, né, senador. Fiz a eleição do candidato a vice-presidente da República, o Beto Albuquerque. Então fizemos a eleição presidencial. Naquela época, o nosso escritório ficou como um escritório estadual, né? No Rio Grande do Sul, o nosso escritório era o escritório referência, então, para tratar da matéria da eleição presidencial, onde o Beto era candidato a vice-presidente, né? Depois acabou, então, ultrapassando esta fase, foi para a candidatura do Senado. Então, a gente participou em processos eleitorais de todas as envergaduras e em todos os níveis. E a administração pública, é o que eu digo sempre para todos os administradores, você tem que se preocupar com a gestão pública. Tomar posse no mandato eletivo, seja qual for, em nível estadual, municipal ou federal, vai te exigir uma equipe de qualificação técnica, no mínimo, razoável. Porque a velocidade da exigência do controle externo, a velocidade da exigência do Tribunal de Contas, da exigência do Ministério Público e do próprio Judiciário, quando enxerga o gestor público, ele enxerga como alguém que já está preparado e não que está se preparando. E dele vai exigir condutas como se ele tivesse pleno conhecimento de como funciona a administração pública. Então, quando ingressa no mandato eletivo, já tem que se preocupar com uma gestão técnica, né? Sob pena de depois a responsabilidade pelos atos praticados, sejam por servidores, sejam por secretários, ou seja por omissão do próprio gestor, vai acabar recaindo na conta dele, no CPF dele, e ele vai responder pessoalmente sobre isso. Até nesse ponto, Vanir, eu queria retomar, porque é onde eu também identifico a maior problemática na gestão pública, sobretudo na área executiva, e falando aqui em municípios, sobretudo em pequenos municípios, né? Porque o que nós presenciamos é que, ao fim e ao cabo de uma eleição, né, às vezes, né, as urnas guindam, né, para o cargo, né, elegem uma pessoa que não está familiarizada com essa complexidade da gestão, sobretudo da gestão pública. E todo aquele aparato normativo que a circunda, né, e que a impregna, né? E isso, às vezes, tem feito com que as pessoas, até de boa fé, acabem cometendo alguns deslizes, né, por desconhecerem parte de todos aqueles procedimentos ali que circundam aquela atividade, né? E também, hoje isso está sendo assim, uma tônica, é que o temor, o medo da fiscalização tem feito com que muitos gestores também fiquem travados, né? Ou seja, deixem de atuar. Com a sua experiência, assim, que palavra você poderia levar, já fez sobre certo aspecto, mas como é que nós poderíamos enfatizar ainda mais para aqueles que pretendem ou já estão exercendo funções públicas, né? Quais são as cautelas, o que precisa ser feito primeiro, para que o sujeito possa atuar, usar o poder discricionário que ele também tem ali para atuar, com alguma segurança, né, acautelando-se, e também para afastar um pouco o medo que leva ou faz com que muitos exerçam seu mandato travado por temor, Vanir. Vec, o nosso escritório presta assessoria preventiva para os administradores. Toda vez que eu converso com um prefeito, e vamos então localizar isso no âmbito municipal, toda vez que eu converso com um prefeito, eu digo a ele, olha, qual é o teu plano de governo? Porque a assessoria técnica jamais pode ficar distanciada do plano de governo do gestor. O poder executivo é para executar as políticas públicas, é para entregar
em forma de serviços aquilo que o contribuinte entrega do seu patrimônio privado para a administração. Então, a administração tem que devolver isso em serviços. E eu sempre pergunto, qual é o teu plano de governo? Muitas vezes, o plano de governo ele é elaborado para fins de cumprir um requisito da Justiça Eleitoral. Entrega um plano de governo que é uma ficção. Mas eu quero saber da raiz. O que tu pensa pela tua cidade? O que tu pretende fazer? Eu não quero me apegar àquele teu plano de governo que você entregou para a Justiça Eleitoral para cumprir um requisito formal. Não é aquele que eu quero saber. Muitas vezes pode até ser igual, mas na maioria das vezes não é. Eu quero saber que você te elegeu agora prefeito, veio da colônia, trabalhou no Cabo da Enxada durante muitos anos, de sol a sol, te elegeu, é bem visto na comunidade, tem credibilidade, está eleito, o que você quer para a tua cidade? Eu quero isso, isso, isso. Muito bem. Então, nós, da assessoria técnica, nós não podemos nos colocar numa poltrona de couro sem enxergar o que o gestor pensa da sua cidade. Nós temos que criar identidade com o gestor, com os secretários e com a própria comunidade. Temos que conhecer o nosso local, qual é a cultura, né? A economia gira em torno de quê? A agricultura, ela é baseada em qual cultura? Se existe pecuária, então nós temos que conhecer a nossa região. Não basta chamar uma assessoria técnica para dar o assessoramento preventivo se ela é uma assessoria técnica à distância. Não nos serve somente enviar modelos. Consultor, né, o gestor então diz, olha, eu estou com um determinado problema, preciso de uma orientação. Não nos basta, na nossa visão enquanto assessoria técnica, apresentar, retirar do nosso banco de dados uma cartilha pronta que serve para qualquer um. Nós temos que entregar para este gestor de determinada localidade que a cultura em determinado sentido e que a economia gira em determinado sentido e que ele pensa de determinada forma, nós temos que entregar algo adequado para aquilo, para aquela cidade, para aquela comunidade. Sob pena de nós estarmos fazendo, então, uma assessoria genérica. As cautelas. Acho que o grande diferencial do gestor com visão é, primeiro, ele reconhecer que ele precisa. Não pode haver uma soberba por ter sido eleito, né, amando do povo e sob o aval da urna, que ele então sabe tudo na administração. Ou que ele não vai ter ouvidos. Não, ele precisa ter ouvidos. Precisa ter ouvido aos seus secretários, precisa ter ouvido aos servidores concursados e precisa ter ouvidos à sua assessoria de confiança. Porque a assessoria de confiança não pensa em outra coisa a não ser colocar em prática o plano de governo com o menor risco possível ou sem risco nenhum. É verdade. É assim que deve funcionar. Bom, Vanir, nós vamos fazer um breve intervalo e prometemos voltar no segundo bloco com este advogado de renome, um advogado experiente, sobretudo da coisa pública. E nós voltaremos aqui para continuar degustando dos teus ensinamentos.